De volta, de frente, em sua companhia, segundo bloco do nosso estilo da segunda-feira, a última semana, que loucura, né, gente? Do mês de junho, já caminhamos aí para o mês de julho, férias, né? Quem sabe um movimento maior na cidade de saúde, que tanto precisamos, né, do nosso turismo. E vamos seguindo em frente, trazendo sempre o melhor do giro da notícia local. E muito obrigado pela sua audiência, inclusive virtual, tá, gente? Nos acompanha pela internet, em vários endereços, você pode nos seguir, nos acompanhar pelo mundo, por onde estiver, leve a TV Guarapari com você e nos acompanhe. Muito obrigado pela sua audiência virtual. O programa conversa com a doutora Emanuele Simões, ela é nutricionista, trabalha em Guarapari. Vamos conversar sobre as dietas que andam vigorando pela internet, principalmente, que todos têm a fórmula mágica do sucesso para emagrecer, mas no fundo sempre fica algo, né, para se complementar. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado pelo convite. Quero falar, doutora Emanuele Simões, sobre a questão da importância, né, vocês profissionais, como nutricionista, de se ter um profissional, né, como você acompanhando uma dieta, porque hoje, com o advento da internet, principalmente, as pessoas têm muito feito dietas loucas, dieta abacaxi, da lua, do mar, enfim, cada um tem um nome. E isso tem proliferado, tem virilizado, né, de uma forma muito mágica. Uns funcionam, outras não funcionam, e a gente sabe que no fundo, né, as pessoas ficam também com deficiências, né, de nutrientes, etc. Então, como é que se dá esse acompanhamento, a importância que se tem no acompanhamento de uma nutricionista, né, gente, para a pessoa poder ter uma dieta saudável? Isso, é verdade, Alfredo. Hoje, com essa acessibilidade da internet, revistas, e a alimentação e a nutrição têm crescido demais. Então, todo mundo está buscando ter um corpo em forma, né, tentando ser saudável e não, muitas das vezes não sendo da forma correta, sem buscar orientação. Então buscam os Instagrams de profissionais ou pessoas que emagreceram, começam a dar dicas de como eles emagreceram, mas esquece da saúde, que nós temos que priorizar, em primeiro lugar, é a nossa saúde. Depois, o corpo ele vai se ajustando conforme a nossa saúde. Né? Se a gente não está bem, automaticamente o corpo não vai reagir bem. Então, essas dietas hoje que nós temos no Instagram, a gente tem dieta low carb, tem jejum intermitente, né? Tem dieta da sopa, tem dieta de vários tipos. Cada um vai criando um protocolo diferente para tentar emagrecer. Falou que emagrecer todo mundo quer, não importa como, né? Através de remédios ou através da alimentação ou até mesmo ficar sem comer. É verdade, as pessoas têm uma coisa muito, né, na fixação de emagrecer. Eu vou tomar o caso como exemplo meu, né? Eu sempre fui magro, eu tive algumas vezes que eu excedi peso, com certeza, né? E acabei me conscientizando que eu precisava voltar a um peso natural. Hoje eu tenho um peso de quando eu tinha 20 anos de idade, 85 quilos, e eu perdi naturalmente. Pra falar a verdade, eu fui me conscientizando que eu precisava comer a quantidade menor, me alimento com tudo, exatamente, com mais qualidade, e tirando alguns elementos, né, refrigerantes, açúcares e tal, que a gente sabe que isso aí nem engorda, incha, que é a palavra certa. E comigo funcionou naturalmente, eu tive um acompanhamentozinho também, né, de uma profissional, mas não foi nada mirabolante. Então eu senti, isso é uma experiência própria, tá, gente, que eu estou relatando, que é possível a gente emagrecer desde que se tenha consciência, tenha força de vontade e tenha disciplina, porque eu me disciplinei muito, né, em horários para almoço, almoço meio-dia, né, geralmente faço um lanche 4 horas da tarde, 8 horas da noite, né, se eu não jantar eu como alguma coisa. Então, através dessa disciplina, eu consegui realmente emagrecer 30 quilos. Eu tinha 115 quilos, hoje tenho 85. Isso num prazo de 2 anos. Então, eu acredito que esse processo é um processo, digamos, natural e saudável também, né? Isso. Hoje, nos consultórios, a gente nem faz mais aquela antiga contagem de calorias, né? Fica muito preso a calorias. A gente prioriza pela qualidade do alimento mais do que a quantidade. A gente tenta ir pelo estilo da reeducação alimentar. Na verdade, nem é reeducação, né? Na verdade, é educação, que a gente nem às vezes aprendeu a comer, já aprendeu de pequenininho a comer errado. Então, a educação alimentar é para ser um estilo de vida saudável, né? Então, retirando os açúcares, as gorduras ruins, as frituras, né? A questão do excesso do sal. Então, tudo isso vai refletir na saúde e no peso. E o peso a gente tem que imaginar que tem que ser para a vida inteira. Um estilo de vida saudável, ele tem que ser para a vida inteira, não só por um determinado tempo. Porque tem aquela questão também, né? Porque, segundo, né, vocês, especialistas, quando a gente emagrece, por exemplo, eu cheguei a 85
quilos, que era um peso que eu tive dos 20 aos 30 anos. Então, quer dizer, automaticamente a mente, ela tem que retornar para se fixar naquilo ali e você tem um tempo para você manter, né, esse peso, para que você possa também, o próprio estômago, a sua própria... Se acostumar com aquela nova genética, né, que foi Exatamente, criada. a sua própria questão, né, de se alimentar na quantidade, a fome, né, a sede, eu acho que tudo isso passa por um processo de reeducação também. Isso. Então, a sede, na verdade, é assim, né? A gente fala assim, ah, não gosto de beber água, muitos pacientes relatam, ah, fico enjoada quando bebo água. Mas a sede, ela é automática. Conforme você vai bebendo mais água, mais sede você vai sentindo. Porém, a gente tem que sacrificar um pouquinho também para aprender a se alimentar, né? Verdade, verdade. A água, inclusive, eu quero fazer até uma ressalva, que foi um dos pontos que foi aconselhado a beber no mínimo 3 litros. Hoje eu bebo água, assim, muito mais que 3 litros, e é impressionante. Toda hora eu estou tomando água, porque limpa o organismo, né? E isso, trabalha a questão de pressão, hidrata, né? Hidratação, o controle dos batimentos cardíacos, né? Então, a água ela é um meio de transporte dos nutrientes, trabalha intestino, então tudo isso aí a gente tem de benefício com a água. E às vezes a gente vai, ah não, quando chega no final do dia percebe que tomou apenas um copo d'água. Com certeza. A questão da genética, doutora, é importante, né? Por exemplo, voltando, eu estou me usando como exemplo, gente, porque, né, eu passei por tudo isso e eu tenho uma genética assim, meus pais eram magros, meus avós, que eu me lembro, tá minha irmã. Então a gente tem uma genética mais ou menos, né, de não ter obeso na família. Isso interfere também na questão? Também, tem um peso, a genética ela tem um peso, né, para a questão de características. Então, assim, não quer dizer que a pessoa não vai conseguir ser magro ou ter um corpo adequado, né, conforme ela gostaria. Mas isso tem um peso. A genética pode ser modificada com os alimentos. Hoje, dentro da nutrição, a gente tem uma pasta onde fala sobre a genética e ela é modificada através de alimentação. Então, a gente tem esse peso aí na questão de mudanças corporais, até mesmo das próprias doenças, tem alguma genética envolvida. Muita gente pergunta assim, por exemplo, eu gostaria de fazer uma dieta, até de emagrecer e tal, mas não me adapto a só comer saladas, né, ou carnes magras e tal. É possível, né, a gente emagrecer comendo um pouco de tudo, mas regulando também, compensando, né? Isso. Então a gente tem que trabalhar com a lei da compensação e conscientizar. Então, se hoje eu abusei em determinado alimento, tentar na próxima refeição segurar um pouquinho mais. Nesse trabalho da reeducação alimentar, a gente vai ensinando o paciente no consultório como lidar socialmente com o alimento, porque um alimento é uma questão social. A gente comemora aniversário com comida, a gente chama os amigos para casa para fazer uma comida. Então, se você não souber lidar, aquilo também começa a se tornar um peso e você começa a se tornar antissocial, você começa a não participar, né, dos movimentos ao seu redor. E acaba que você vai se prendendo por causa da alimentação. E a alimentação ela não pode ter um peso. Ela tem que ser saudável e prazerosa. Muito bom, a gente, olha, sabe tudo, a doutora Emanuele Simões, né, futura nora do nosso Gerson Saraiva, né, uma pessoa muito conhecida, um alô para Gerson Saraiva, imobiliária, um empresário bem conhecido em Guarapari. Muito bacana, consultório fica em Guarapari, né? Fica aqui em Guarapari mesmo. Muito bom. Para a gente terminar, então é importantíssimo, nessas dietas que a gente acompanha pela internet, que a gente tem visto, é bom tomar muito cuidado com esse tipo de dica, né? Porque nem sempre funciona com todo mundo e não é uma coisa saudável. Porque todo mundo tem a sua particularidade, então precisa de um acompanhamento de um profissional para direcionar ela qual alimentação melhor para ela. Muito bom. Essa questão da idade também interfere, né? Parece que não, mas interfere um pouco, né? Isso, interfere. Conforme a idade também vai aumentando, o metabolismo vai reduzindo. E aí a gente trabalha alguns alimentos para aumentar esse metabolismo e ajudar na perda de peso para manter um peso saudável. Com certeza. É importante, né, gente? A gente equilibrar os alimentos, né? Se você excede, às vezes vai para uma festa, bebe demais, porque álcool tem muita caloria, muita gente bebe muito, né? E a retenção de líquido muito alta também, né? Então tem que trabalhar no outro dia uma hidratação melhor, alimentos mais leves para que esse peso seja recompensado. Verdade, muita água, tá, gente? Olha, água é fundamental, água é vida, água é tudo, tá? É tomar água mesmo, tá? Sem piedade, sem dó, né?
Exatamente, a água é o principal, mantermos horário para se alimentar e fazer uma boa mastigação. Muito bom, olha, quero agradecer a presença da doutora, né, Emanuele Simões, sabe tudo de Guarapari, nutricionista, obrigado, parabéns, sucesso, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, é isso aí, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, tenha uma excelente semana, fiquem com Deus e voltamos amanhã com mais uma edição aqui na TV Guarapari, canal digital 9.1, até amanhã. Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy,